Saudações e bem-vindo. A natureza vai nos impondo as suas condições e cabe ao ser humano saber conviver de forma pacífica com esta mesma natureza. É deste modo que, a cada ano, logo no início, o país tem estado a ser afetado por calamidades, com destaque para chuvas intensas que se traduzem em inundações e, em muitos casos, em cheias. 2026, no seu início, não foi exceção. Hoje queremos refletir sobre o que se passa na capital do país, a cidade de Maputo, e contamos com o testemunho do engenheiro Silva Magaia. Engenheiro Silva Magaia, é bem-vindo para esta reflexão que se impõe nos próximos minutos. Tendo em conta que as forças da natureza, muito pouco podemos fazer, entretanto, temos a obrigação de saber conviver com aquilo que é a imposição, tanto feita pela natureza. De que forma é que podemos lidar com fenômenos que marcam de forma cíclica cada início do ano em Moçambique? 2026, estamos a conversar numa altura em que centenas de famílias ficaram sem teto. Muito obrigado, Boaventura. Permita-me começar por saudar os nossos telespectadores. E no momento em que estamos a abordar este tema, neste momento em particular, acho que é nossa obrigação, antes de entrarmos no tema, também manifestar a nossa solidariedade com as pessoas que estão a trabalhar arduamente para a recuperação da situação provocada por estas cheias e inundações. A nossa solidariedade também para as pessoas que perderam os seus bens, para as famílias que ficaram sem os seus entes queridos. Estamos distantes, estamos a acompanhar e, como moçambicanos, sentimos essa perda como se fosse nossa. Então queria aproveitar estes curtos momentos iniciais para manifestar este sentimento de solidariedade e pesar. Indo já para a sua questão, utilizou terminologia muito boa quando fala de temos que conviver com algo que não nos faz bem porque não temos escolha. Olhando para o histórico, vimos que não temos escolha, não podemos fugir daquilo que a natureza está a mostrar. E isto faz-me recordar que quando se fala de mudanças climáticas, quando se apresentam estudos e recomendações, essas recomendações sempre giram à volta de duas medidas para viver com este problema. Uma é a chamada mitigação, que é algo muito desafiador, muito complexo, e a outra é a adaptação. De todas as vezes em que eu estive em órgãos, e seminários e outros momentos em que se discutia este assunto complicado, para países como Moçambique, a recomendação técnica que é dada é concentrarmos mais na segunda, que é a adaptação. Por um lado, porque a mitigação é mais no sentido de seria algo equivalente à prevenção ou redução, porque há uma tese que diz que esta situação é provocada pela vida humana. Portanto, somos nós que pegamos na natureza sem o necessário cuidado em todas as frentes de vida, atividade e de produção, e acabamos saturando esta mesma natureza, e ela perde o equilíbrio, perde o balanço. O resultado é que traz-nos estes desastres todos. Então ela é recomendada naquelas economias que são robustas, sobretudo porque são aquelas que gastam mais, são aquelas que usam mais os recursos naturais. Não é o caso de Moçambique. Nós acabamos pagando essa fatura, em particular por causa da localização geográfica do nosso país. Então, o que a técnica recomenda para lidar com este novo efeito, ainda é novo se pensarmos em gerações e gerações, é focarmos na adaptação. No sentido verdadeiro desta palavra, significa mudarmos a nossa maneira de estar para estarmos alinhados com o novo paradigma. O novo paradigma é aquele que descreveu ciclicamente. Depois aparecem outros fenómenos mais complicados que os cientistas explicam, fala-se muito de El Niño, de La Niña, e é um comportamento que não é suficientemente
catalogado ou não temos suficiente estatística para prever como é que ele se vai comportar. Ele vai acontecendo e nós vamos seguindo o que está acontecendo. A única solução neste contexto em que não tens dados históricos suficientes para te planificares é tomar decisões parecidas com aquela que tomamos quando a pandemia da Covid-19 mostrou que era o nosso tema do dia. Isto obriga, em primeiro lugar, a sociedade a comportar-se como sociedade, como uma coisa única. Por que estou a usar esta terminologia? Porque, tal como fiz esta introdução apresentando o meu próprio sentimento, cada um de nós tem que sentir. Não pode dizer, o governo é o do dia, a natureza não é a de hoje, é a mesma que sempre provocou isto. E qualquer que seja o governo que venha, a natureza vai fazer a mesma coisa e a nossa atitude tem que ser no sentido de, como país, como povo, como fazer estas coisas. Esquecer as nossas diferenças, esquecer as nossas disputas momentâneas, esquecer as nossas dores internas pessoais e darmos as mãos para encontrar uma solução que seja um comportamento para sempre, que não é só de hoje. O desafio que eu vejo nisto, principalmente porque estamos a falar como observadores, estamos fora, não sentimos a coisa na carne, não sentimos o peso e o sofrimento de estar agora no terreno a prestar assistência. Então fica fácil inventar coisas que parece que estamos a jogar um game quando estamos a tratar de um assunto sério. Este é o desafio nas minhas sugestões. Mas estando a pensar, a ler e a olhar para as lições que estamos a aprender dolorosas, está na hora de este comportamento da natureza, os ciclones, a própria seca, quando ela chega, as cheias, vou falar destes três em particular, deixarem de ser emergência. Deixar de ser como foi a Covid-19. A Covid-19 apareceu, surpreendeu-nos, houve muitas teses e suposições, chegaram a dizer que não, o nosso clima, a nossa temperatura, e ficamos aqueles primeiros meses em que o mundo mais avançado já estava a sofrer, nós relaxamos. Acreditamos em utopias e coisas de que nós éramos imunes, até começarem a aparecer o primeiro, o 10º, o 70º, etc. Demos-nos bem, houve um trabalho excepcional que foi feito, fiquei muito feliz pelo facto de ver colegas da saúde a gerirem com conhecimento, consciência, com sentimento também, empatia, e conseguimos passar aquela fase. Com a Covid, sim, tudo bem, mas com este ciclo em que todos os anos, ciclicamente, estamos a ter os mesmos problemas, na minha opinião, a planificação estratégica e os planos de governação, estamos num modelo quinquenal, eles têm que ser desenhados à volta destes fenómenos, tendo como núcleo agregador, em particular, as cheias e as inundações. Todo o resto ser gerido de uma forma mais ligeira. O foco do nosso programa de governação, o foco do nosso orçamento, ser, muito provavelmente vai acontecer outra vez uma cheia. Nós conhecemos os rios que normalmente provocam isto, conhecemos as cidades que são mais vulneráveis. Então planificamos a vida, a economia e o desenvolvimento destes lugares à volta deste fenómeno e dizer, ele vai acontecer, é uma probabilidade, mas atenção, ele vai acontecer. E deixarmos este sistema em que ele acontece e apanha-nos de surpresa, não está nos nossos planos, e fazemos um plano de resposta de emergência. Portanto, o engenheiro Silva Magai quer dizer que a chuva que acaba causando cheias ou inundações, em particular na capital do país, a cidade de Maputo, não é algo novo nesta região do país? Sim, não é algo novo. Quando trabalhei nesta matéria e fiz o que os meus compatriotas estão a fazer agora, fui aprendendo e fui consultando registros históricos. No caso da cidade de Maputo, há algo que eu retenho na memória, porque é muito próximo de onde trabalhamos e de onde vivemos. Deixe-me começar nesta história por contar 3 episódios, 2 relativamente recentes e outro de um tempo muito mais afastado. Vou começar pelo mais recente, que é muito parecido com
as cheias e inundações que estamos a viver agora. No ano 2000, nós, desta geração, e algumas pessoas que nessa altura eram crianças, testemunhamos o primeiro fenômeno de devastação da nossa região e da cidade de Maputo também em particular. Vimos com os nossos próprios olhos, sofremos na carne isso. As cheias de 2000, lembramos que perdemos a Avenida Julius Nyerere, esta ligação que faz Maputo Sul-Norte ficou cortada durante muitos anos, apareceram ali crateras enormes que era impossível resolver. Quem não viveu isto, quem não viu esta mudança do antes e depois, quando conduz entre a Praça do Destacamento Feminino e a Praça dos Combatentes, sente que desce na estrada e depois volta a subir, pode pensar que isto foi sempre assim. Não. Surgiram ali ravinas, crateras, que ficou impossível voltar à cota original e a avenida, quando foi reposta, teve que ter isto. E houve lugares da cidade que ficaram completamente transfigurados por causa daquele fenômeno de 2000. Recuando um pouco mais no tempo, vem-me à memória um evento semelhante em 1966. Um ciclone muito severo abateu sobre a cidade de Maputo, nessa altura Lourenço Marques, e isto traz-me recordações da minha infância, porque eu nessa altura tinha 2 anos, e nós vivíamos no bairro do Chipamanine, ali mesmo onde tem uma estrada agora de pavê que vai até a vala de drenagem grande que corre ao longo da avenida João Quixissano. Então nós vivíamos no bairro de Chipamanine, a alguns quilómetros da avenida João Quixissano. Na primeira noite, quando o fenômeno mostrou que era um assunto sério, os meus pais, as minhas irmãs mais velhas, contaram-me, quando fui crescendo, que eu tive o privilégio de, como era o bebê, fui o único que teve um lugar para dormir, porque puseram-me a dormir em cima da mesa. Todos os outros não tinham como nem sequer sentar, tiveram que passar a noite de pé. A nossa casa era feita de caniço, havia muita água, e a água infiltrava-se, entrava pelas frestas do caniço. Ficamos com o interior da casa com mais de 1 metro de altura. Eu fui o único que puseram alguma coisa para me deixar acomodado em cima da mesa. Então esse foi o momento em que logo a seguir fomos transferidos para o bairro do aeroporto, onde depois vivi e cresci. Foi a minha primeira experiência de reassentamento sentida na pele, inocente ainda, não me lembro como é que foi, mas depois contaram-me e percebi. Nessa inundação de 1966, depois vi isto na minha vida adulta, vendo documentos, aquela barreira que está ali, nós chamamos Aterro da Machaquene, que faz a diferença entre o museu e a Baixa, na zona da Facim. Os registros documentais mostram que aquela plataforma onde está o jardim do professor, que tem o café Acácia neste momento, ela tinha uma extensão quase o dobro da atual. Metade daquela tinha cerca de 100 metros, 50 metros houve ali um deslizamento de terras que foram parar lá embaixo, nos eucaliptos, onde depois veio a TVM e estes investimentos imobiliários que estão ali no aterro da Machaquene. Portanto, houve solos que foram passar lá para baixo. O dano nesse momento não foi tão dramático porque não havia praticamente nada, era natureza só e as vias de circulação. Então este é o segundo fenômeno e continua a recuar. Aí, bem mais longe, na altura em que eu comecei a ver estes estudos, diziam há 200 anos, portanto agora devemos estar a falar de há 220 e tal anos. A mesma formação geológica onde ficou cortada a Julius Nyerere, caiu aquela barreira no museu, aqui já no meio, nesse passado de mais de 2 séculos, em frente ao Hotel Pulana, há também uma barreira, um talude muito pronunciado, que vai até ao Clube Naval. Não se admirem, quando nós conduzimos da Baixa para a Costa do Sol, passando o Clube Naval, a estrada sobe, não está na mesma cota dos que percorrem o sentido oposto. Quem vem do Hotel Southern Sun, daquela zona toda da Miramar, está a cota do mar e nós guiamos no sentido oposto e subimos bastantes metros. Este desnível surgiu exatamente nas mesmas circunstâncias em que a Julius Nyerere agora, depois de 2000, teve que ser ajustada para descer.
os solos deslizaram lá de cima, da Cota da Polana, do Miradouro, e foram parar lá embaixo, junto à Praia da Polana. E depois de muito esforço de reposição, a opção foi, em vez de tirar aqueles solos, tentar nivelar a estrada na cota em que estava a praia originalmente, fazer a estrada percorrer aquilo que a natureza ditou. 3 eventos muito distantes no tempo, acontecer na mesma região e a ter o mesmo fenómeno. O que é que provocou isto? A resposta que me ocorre como técnico da área é água. A culpa disto é da água, é da natureza, como disse o Boaventura. Mas olhando também com um pouco mais de cuidado, percebo que ao longo do tempo nós, os homens, nós, o homem, o ser humano, fazemos coisas que ajudam a água a fazer este estrago também. Portanto, não podemos só culpar a água. E na última geração nossa, nos últimos 40 anos, em lugares como a cidade de Maputo, que é o foco da nossa conversa hoje, é a pobre urbanização. A maneira como estamos a deixar a nossa cidade ser urbanizada, é urbanizada entre aspas, porque urbanizado tem uma definição técnica e legal, que há o mínimo de coisas que têm que existir num espaço para se dizer que este espaço é urbano, incluindo o parque arbóreo. Quando uma rua é completamente nua em termos de vegetação, não há árvores, a definição técnica e legal, aquela que está no regulamento e na lei da utilização da terra, diz que não, aqui não há urbanização. E se quisermos entrar neste assunto já das técnicas e das leis, devemos dizer, não há urbanização, não há DUAT. Não se pode emitir um documento que lhe confere o direito de usar, porque ainda não está urbanizado. Mas vamos encurtar e vamos deixar esta parte e voltar para o assunto água. Lembro-me sempre nesta conversa sobre a água e sobre as inundações, quando abordamos Maputo, repetir a mesma coisa, quase a tornar-me enfadonho. Nós estivemos juntos em novembro de 2025 a celebrar e a marcar a passagem de mais um aniversário da nossa capital, e lembro-me de ter usado estas mesmas palavras que estou a usar agora. Quem me ouve nestas conversas na televisão, e não é pela primeira vez, deve estar a ficar enjoado, porque eu repito sempre, esta cidade, quando nós crescemos, quando éramos mais novos, ouvíamos e víamos que ela tinha cinturas verdes. Havia 2 cinturas verdes muito famosas, onde se produzia bastante comida, onde a cidade de Maputo tinha que importar pouco, até tinha excedente para mandar para outras regiões. Então, era a cintura verde das Maotas, aqui no litoral. Quem sai da Costa do Sol pode seguir em frente até o Xiango. E a cintura verde do Infulém, portanto, ali na fronteira entre o município de Maputo e o município da Macau. E é o que justificou na altura a existência de uma instituição que se chamava Gabinete das Zonas Verdes. Exatamente. Boa memória, boa aventura. Então, estas zonas, na altura da nossa inocência, eram áreas de produção agrícola que nos alimentavam. Quando eu analiso e vejo este problema, água, e olho para o território, felizmente temos aquela plataforma Google Maps, em que a gente vê, até pode recuar no tempo e dizer como é que estava a cidade de Maputo em 1980, e vemos a imagem, depois andamos 5 ou 10 anos e vemos a mudança. Vê-se que havia ali muito verde e de repente, ao passar dos anos, em particular na zona das Maotas, não tanto no Infulé, em que víamos uma coloração alaranjada, aquilo eram os solos, era o saibo, que as pessoas começaram a pôr quando decidiram esta terra perdeu a produtividade, já não é fértil, fizemos todas as ginásticas necessárias para legalizar a conversão do direito do uso da terra, que era de agropecuário, e passou a ser admissível construir, urbanizar, fazer habitação e outro tipo de usos. Então surgiu ali um fenómeno que eu sempre repito, alimentou o mercado da terra, apesar da nossa lei dizer que a terra não se vende em Moçambique. Então surgiu ali há mais de 3 décadas, pode ser um pouco mais, não estou suficientemente documentado nem informado,
Está ali um fenómeno que nos atrai a todos. Eu quero resolver o meu problema da habitação, começo por entrar naquele mecanismo. Por quê? Porque também as instituições, quando eu vou ao Estado e vou requerer terra para qualquer finalidade, já sei que é um papel que vai ficar lá e eu vou envelhecer sem ter uma resposta. Então, o que eu sinto é uma diferença visível, enorme, entre a nova faixa das Maotas, aqui embaixo na Costa do Sol, e aquele sítio que sobrevive, que é a cintura verde do Infulém. Isto acontece, na minha leitura, posso estar errado, por causa de um elemento da natureza que existe lá no Infulém e não existe nas Maotas, que é o rio Mulaúze. O rio Mulaúze, mesmo que haja muita água, o drama lá no lado oeste não é comparável com o que acontece a leste, porque o rio Mulaúze faz, mesmo de forma perene, sem vermos ondas nem correntes, ele sempre está a conduzir a água aqui para o estuário. Sempre, todo o ano. E é isto que faz com que a produção aconteça sempre lá, permanentemente, porque eles têm água. Jéssica Lamagaia, por que razão estamos aqui a lidar com fenômenos bastante antigos? Por que razão os seus efeitos, os seus impactos tendem a ser cada vez mais severos? Isto tem uma relação direta com o desenvolvimento, não é? Estão a ser mais severos porque o território também está a ser mais pressionado. Portanto, e esta pergunta encaixa muito bem na descrição que eu estava a fazer sobre as zonas de produção. Elas não só geravam comida, alimentos e negócios, como eram uma espécie de almofada. Elas é que amorteciam o mal que a água pode fazer, porque eram áreas vastas, não pavimentadas. Para fazer a agricultura significa que o solo tem que ter determinadas características de permeabilidade, de poder reter a água, etc. Nós chegamos com esta tendência de converter da agricultura para a urbanização, impermeabilizamos a terra, impermeabilizamos grandes porções da terra. Se olharmos cada um de nós como cidadão que tem um terreno e construiu a sua casa, medir a área do seu terreno, e nessa área dizer qual é a percentagem do meu espaço que permite que a água se infiltre. Em alguns casos é zero. Noutros, que tenhamos sorte, 10%, 20%. Quem consegue chegar a 40% está a desempenhar o seu papel. Não é um daqueles contribuintes para que a água tenha a tendência de correr forte, faça erosão e encha o nosso bairro. E eu compreendo também, algumas destas zonas os solos são lamacentos. Então, com esta história da presença frequente da água, se nós não pavimentamos, chega um dia, eu meti o carro, choveu à noite, quero ir ao serviço e não consigo tirar o carro. Ele está preso na lama. Então, a primeira coisa que me ocorre é, vou pôr pavê, vou melhorar, e neste jardinar o meu terreno, acabo metendo um elemento que, se fosse possível, não devia estar lá, porque ele contribui para dar mais força a estes danos. Esta urbanização, esta impermeabilização do território, associada a um fenómeno natural e desejável, que é o crescimento da população, quando aconteceu aquele fenómeno em 1966, e quando se repetiu em 2000, a população da cidade de Maputo não era a mesma, a população de Moçambique não era a mesma. A população cresce naturalmente, a ocupação do território cresce na mesma proporção, ou talvez mais, e o espaço onde o amortecimento podia acontecer vai se reduzindo, vai se anulando, e a água precisa de ir para algum sítio. Se ela não se infiltra, ou se ela não inunda uma área onde possa permanecer para ir depois desaparecendo através do ciclo hidrológico, em que a água com a temperatura alta depois evapora-se, a vegetação ajuda com a evapotranspiração. Quando estes elementos na natureza são tirados e substituídos por telhados, por cimento e betão, a água fica mais forte e faz mais estragos. Quanto é que custa o desenvolvimento bastante acelerado da indústria imobiliária na cidade de Maputo? Quanto é que custa do ponto de vista do seu impacto no meio em que vivemos? Pois, é daquelas coisas desejáveis que acaba sendo um problema, por causa da forma como está a acontecer. Tá?
Portanto, este desenvolvimento imobiliário, que é uma das fontes de crescimento econômico e também do bem-estar, não está a ser bem conduzido, não está a ser suficientemente aprofundado para ser amigo do bem-estar que estamos à procura. E neste contexto, o primeiro aspecto que eu sinto que tem que mudar urgentemente é a forma como ocupamos a terra. A forma como esta população que cresce rapidamente impacta na utilização da terra. E é este paradigma de estarmos cada família vive no seu talhão, cada família constrói no seu talhão, etc, etc. Se nós olharmos para o gráfico de crescimento da população e olharmos para o gráfico de crescimento do território, havemos de ver uma coisa claríssima: a população cresce, o território faz o contrário. Terra disponível está a caminhar no sentido contrário de população crescer. E isto não vai terminar agora, que nós estamos vivos. Isto é algo que vai passar para próximos séculos e próximas gerações. O que é que será dessas pessoas que irão viver depois de nós? Onde é que vão viver? Vai começar uma guerra, uma disputa pelo terreno. Há países aqui em África onde as suas leis e as suas políticas sociais são diferentes de Moçambique, onde não há guerras, mas o nível de sofrimento, nós chegamos lá, ninguém nos explica e compreendemos quando olhamos. Vou dar o exemplo de Accra. A gente vai a Accra, exato. A gente vai a Accra, no Ghana, vê uma cidade que está ali perto do mar também, tem praias, tem um desenvolvimento em termos de economia muito dinâmica, e levam-nos a passear para nos mostrar os sítios parecidos com os nossos dumbanengues, onde há venda informal, vendem-se uma série de coisas. Eu quero comprar recordações para os meus amigos e para a família quando voltar a Maputo, então vou àquele lugar informal. E quando vamos lá muito cedo, num sábado de manhã, para ganharmos o dia, chegamos lá às 8 horas, e está alguém com um pano amarrado, aquilo que nós chamamos a nossa capulana, está ali ao lado da sua barraquinha, onde vende coisas, e está a escovar os dentes. E tem uma vala pequena de drenagem, a pessoa está ali, deita água naquela drenagem. Nós perguntamos: o que é que se passa? Ah, não, essa gente, onde faz o seu negócio, é onde mora. Eles, quando os clientes desaparecem lá mais para a noite, arranjam uma maneira e dormem ali. No dia seguinte, a vida começa. Por quê? Porque a terra não é tão acessível como aqui. A legislação deles é diferente da nossa. Não é terra não se vende, etc. Então, isto pode parecer algo que é pobreza. Não, não é pobreza. É a população a crescer e a terra ficar escassa e a termos que encontrar soluções piores. Como é que isto pode ser contornado? Encontramos uma forma corajosa e não egoísta de partilhar esta terra. E o primeiro modelo que me ocorre é fazer uma analogia com os silo-autos. Os silo-autos são aqueles parques de estacionamento em que milhares de viaturas, em vez de estarem a ocupar extensões longas da via pública, porque isso traz problemas à mobilidade, é a rua que acaba ficando estreita porque tem carros nas bermas e alguns até a invadirem os passeios, perturbando os pedestres. Então o silo alto traz isso tudo para uma área minúscula e na vertical põe coisas que iriam ocupar o território. O nosso desenvolvimento imobiliário precisa muito rapidamente de fazer isto. E isto não é defender o surgimento de novos prédios na cidade de Maputo, não. A cidade de Maputo, esta que nós chamamos de cidade de Maputo, que afinal é a cidade de Kamfungo apenas, e talvez um pouco de Camachaquene, um pouco de Ramancu, e acabou. Tudo o resto é baixo. Quando a gente vai para os distritos municipais mais distintos, fora um cogumelo e outro que tendem a ficar mais altos, o resto é ocupação horizontal. Isto tem que ser mudado. E temos que vamos a tempo de mudar? Vamos a tempo de mudar. Não vamos mudar para nosso benefício, e é por isso que eu digo, deixarmos o nosso egoísmo. Temos que mudar a pensar numa perspectiva futura, porque está tudo ligado. É terra, é população, é a forma como as pessoas vão ter uma melhor qualidade de vida e é o que a natureza nos está a causar. Vamos a tempo de mudar, e se mudamos hoje,
vamos ainda a tempo de recuperar o que perdemos. Sim, sim. Mesmo o corpo humano, quando ele sofre uma ferida, se nós tomarmos as medidas em devido tempo e as medidas adequadas, passado algum tempo, quem não me viu com a ferida até pode estranhar, porque estou com uma tonalidade de pele diferente, mas eu recupero. Eu acredito que é possível recuperar. É preciso fazê-lo de forma sistémica. E é isto que me faz dizer, temos que deixar de correr e pôr as galochas, andar na água, porque chegou uma emergência. Não, a emergência é aquela coisa inesperada. O Boaventura fez uma introdução boa quando abriu a nossa conversa. Diz que isto que nós estamos a viver está a acontecer sistematicamente, ciclicamente. Então tem que passar a fazer parte da nossa vida e não parte das surpresas. Não sinto que estejamos a fazer isto. Sinto que estamos a fazer alguns avanços do ponto de vista programático e institucional. Pode parecer pequena a mudança de Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para o novo INGD. Pode parecer uma coisa cosmética, não é? Aquele instituto era uma espécie de unidade de bombeiros. A unidade de bombeiros tem que estar sempre com água à espera. O INGC era uma espécie de bombeiros. Dizer, a qualquer momento há de vir uma calamidade natural e nós é que estamos na linha da frente, na prontidão e na resposta. Quando ele evolui para INGD, começa a ter o papel que eu estou a tentar defender agora, de ter uma rotina programática, de estar atento, planificar, ter os meios sempre disponíveis. Não é procurar os meios quando a inundação e a cheia chegaram. Então ele passa a ser uma instituição que está sempre viva, independentemente de haver um desastre ou não. O meu pedido, digamos, sou muito atrevido, não é? Pedir uma coisa de escala tão grande, é que nós tenhamos um governo orientado pela água, pela cheia, pela inundação e pelo ciclone, porque é isso que é o dia a dia de Moçambique, não é igual a um outro país de África. Se nós não fizermos isto e tivermos que recorrer sempre a soluções em cima do joelho, é sempre mais caro. Por quê? Porque não está planificado. Quando não está planificado, o próprio mercado comporta-se de uma certa maneira. Aquilo que eu podia comprar, os barcos insufláveis que eu podia comprar num momento normal, com um procurement tranquilo, vão sair mais caros se quem me fornece souber que eu preciso deles para amanhã. É isto que faz com que a economia tenha estas oscilações, porque vivemos dependentes da emergência. Gimagai, qual é a sua visão sobre o tipo de ordenamento que a cidade de Maputo tem? Vamos começar por aí e logo a seguir vamos ter uma outra questão, dependendo do que vai... Pois, é uma boa pergunta para mim, porque já estudei esse assunto e já escrevi sobre como encontrar uma forma de financiar a sustentabilidade da cidade de Maputo. Era a minha área de trabalho há pouco tempo. E aprendi neste estudo o conceito da cidade esponja. O conceito da cidade esponja. Quando conversei com o Boaventura sobre isto há poucos meses, disse-me, mas isso não será sonhar demasiado alto. Vou insistir, temos que sonhar alto. Cidade esponja significa uma cidade que não se incomoda quando há água. Ela sabe lidar com a água. Ela é concebida para que quando há uma inundação, a gente celebra e diz, chegou a água, estávamos preocupados porque não sabíamos se viria água suficiente para aquela lagoa que nós preparamos para as nossas crianças irem lá divertir-se com aqueles barquinhos com pedais e termos cisnes a aparecerem ali, flamingos, etc. Termos algo que é tangível, material, mas também é aprazível. É como estar num parque, a nossa cidade transformar-se num enorme parque, não porque queremos embelezá-la, mas porque ela pôs a água em primeiro plano. E já há cidades a fazerem isto. Aquela urbanização que está a ser tentada ao longo da estrada circular e que o nosso presidente, logo nos primeiros anos, nos primeiros meses da sua governação, foi lá lançar a primeira pedra, pode ser um primeiro exemplo.
É assustador olharmos o que é que a água está a fazer no litoral de Maputo e pensarmos, vem aí mais centenas de apartamentos logo naquele sítio, o que é que vai ser de nós? A imagem virtual que eu vi, quando foi notícia este lançamento da primeira pedra, deixou-me encantado, porque vi barcos numa zona habitada, vi barcos a circularem, a levarem pessoas para irem sentar numa esplanada, a tomar um café e a olhar para o horizonte agradável. Quando falo de cidade esponja, não é mais do que aquilo. A escala não pode ser só ali. Tem que ser em tudo que é inundável. Tem que ser ali ao longo da Joaquim Chissano, pensar de que forma é que aquela água que corre para o Infulene pode fazer com que os bairros, a Machaquene, Mafalala, urbanização, tenham menos cimento, menos lama também, e a água faça parte daquilo que nós somos. Lá embaixo, a zona onde estava a Facim, nós víamos ali eucaliptos, onde agora há grandes empreendimentos imobiliários. Aquilo eram eucaliptos, tinham um papel, eles seguravam os solos e secavam os solos, porque a raiz do eucalipto traz aquela água toda que está lá embaixo. Portanto, ele estabilizava aquele aquífero. E a água não era só aquela que vinha da precipitação, diretamente. Aquela encosta, através de rios, digamos, invisíveis, subterrâneos, a água vem da parte mais alta, chega à baixa e fica o solo saturado. O eucalipto fazia este equilíbrio. É por isso que quando há uma chuvada, daquelas assustadoras, vemos a baixa, de repente, a ficar com meio metro, 1 metro, porque não infiltra. E não infiltra não é porque o tipo de solo seja impermeável, é porque está saturado. Quando tiramos os eucaliptos e trazemos aqueles prédios, aquele sítio fica muito bonito, atrativo, traz outros problemas dos quais não quero falar, senão não terminamos, que é onde é que as pessoas que vão lá trabalhar vão estacionar as viaturas. Qual é a estrada que vão usar para não chegarem atrasados? Acaba ficando ali uma fila às 7, 7h30, porque é um excesso de gente que foi para um sítio, não está preparado para isso. Aquele sítio pode ser transformado. Aliás, lembra-me agora que quando nós íamos ao Luna Park, ali onde está o Repinga, havia ali um parque verde com lagoas, pequenos lagos, e era ali que nós fazíamos esta coisa de andar de um barquinho com pedais. Aquilo é que é o conceito de cidade esponja, em que os parques, o aquaparque que está aqui na Costa do Sol, ser um verdadeiro aquaparque e aquela água que vem ser usada. Isto também traz-me à mente conversas recentes que tenho estado a ter com amigos que dá um exemplo da Holanda. A Holanda, Países Baixos, tem um histórico de ter vivido a gerir a água como um problema, no sentido de evitar que a água invada o território. Vi um vídeo e li um histórico quando a última vez que viajei para a Holanda, visitei um museu e tem lá uma explicação de como é que eles construíram um dique enorme para se protegerem do mar. Depois, no interior, os países que estão para o interior têm bastantes rios, alguns deles atravessam a Holanda, e naquela altura o conceito foi caminhos, em vez de ter as grandes estradas, os grandes corredores rodoviários onde nós metemos os caminhões, como fazemos na N4 para transportar mercadorias, eles usam mais a navegação. Por isso é que Amsterdão, Roterdão em particular, tem ali um negócio muito forte, uma economia muito forte baseada na navegação. Então isso fez com que eles optassem por rios largos, quanto mais direitos melhor, porque isto facilita a navegação. Eles estão a rever isto, estão a mudar, para que a água não saia, porque de repente perceberam que a natureza mudou e o país pode acabar ficando sem água. Então querem reter a água. Portanto, é isto que Moçambique tem que fazer. Portanto, o ordenamento territorial da cidade de Maputo é problemático. É sim. E é uma das causas das inundações que tiram o teto a centenas e centenas de famílias. É uma das causas, é a principal causa. É a principal causa. Nós culpamos as pessoas. Falamos muito do discurso de autoconstrução, a terra é entregue de forma quase aleatória, tradicional, não segue aquelas técnicas básicas
que até as pessoas que estão lá, os secretários de bairro, etc., tiveram algum treinamento. Houve momentos em que o antigo Ministério do Ambiente fazia isto nos territórios que se urbanizavam, desde o momento que fossem pequenos aglomerados, vilas, aldeias, fazia também nos municípios. Existe a noção. Há uma pressão financeira muito grande, gira muito dinheiro e acabamos esquecendo, partimos. Olhe para os novos bairros. Existem alguns que até podem ser modelos, mas aqueles que crescem mesmo na espontaneidade, raramente têm ruas direitas. Acaba tendo sempre... O exemplo está do outro lado. Vamos atravessar a Bahia, vamos para Catembe. Como é que a Catembe se está a urbanização? Está-se a urbanizar, não seguindo aquelas discussões que acompanharam o investimento da ponte Maputo-Catembe. Não está a acontecer nada daquela nova Catembe. Está a acontecer uma Catembe que é gerida pelas ocupações que já existem. Nós queremos abrir um caminho, uma estrada, para chegar onde podemos construir. Não podemos tirar a espinhosa e as vedações dos nativos. Acabamos fazendo arruamento. Esses arruamentos são contrários ao conceito de drenagem, porque fica muito complicado fazer uma drenagem sinuosa como se fosse um rio. Acabamos tendo metros e metros e centenas de metros andando no mesmo sítio. Então a drenagem tem que ser o mais direita possível para que a extensão do serviço e do investimento tenha alguma viabilidade, e o nosso ordenamento não é assim. Então ele não facilita a drenagem e não facilita os investimentos que o Estado quer fazer para melhorar a qualidade de vida, porque obriga ou a fazer um reassentamento ou uma compensação, que é, de um lado, dolorosa. O reassentamento é doloroso, sabemos porquê, e é muito caro. É um duplo investimento. Investir na infraestruturação para termos boa drenagem, boas estradas, boa água e boa eletricidade, pagando as pessoas para se afastarem e podermos passar. É um dinheiro que serviria para outros níveis de investimento. E aqui volto um pouco à questão quando me pergunta por que a nossa urbanização é um problema. Eu dizia, nós culpamos as pessoas não têm alternativa. A maior necessidade que eu vejo em espaços como Cidade de Maputo, Matola, Boane, podemos dizer que primeiro é alimentação. Sim, o ser humano desaparece quando ele não se alimenta e não tem saúde. Mas logo a seguir ocorre uma habitação. Nós não estamos a dar habitação às pessoas. Nós temos uma política de habitação que tem terminologias bonitas e planos, mas ela, em algum momento, quando a gente pensa Fundo para o Fomento da Habitação, dar terreno infraestruturado, isso não é dar habitação. Sabemos que as pessoas são de baixa renda, têm muita dificuldade para levar as crianças à escola ou para se deslocarem, e estamos a acrescentar o peso de faça a sua própria habitação. É preciso promover a habitação social. A promoção da habitação social pode parecer um discurso político para atrair simpatia popular, mas é uma solução técnica para o problema das inundações. Porque com a promoção da habitação, a construção desordenada vai perder espaço, vai ser desnecessário. Se eu posso alugar um apartamento, gastando o mesmo que eu gasto para construir uma casa em 25 anos e não ter capacidade de rebocá-la, acabar ficando ali uma casa pobre, se o mesmo dinheiro que eu posso comprar cimento, ferro, areia, e em 25 anos ter uma casa humilde, modesta, me puder dar acesso a um apartamento tipo 1, tipo 2, dependendo do meu nível e das minhas necessidades, claro que eu hei de ir alugar, como fizemos logo a seguir à independência. Vieram várias pessoas às cidades que viviam na periferia, deixaram essa periferia, porque havia apartamentos disponíveis através da APIA, era possível pagar aquilo que até era confortável para nós pagar. Depois mostrou-se insustentável. Então aí é que está o desafio de como é que se promove habitação social num contexto de uma economia igual a esta, num país democrático, um país que já não é o socialismo, o marxismo-leninismo, é uma nova forma de estar. Como é que isso se faz? Grande parte da população, tanto dos habitantes da capital do país, a cidade de Maputo, são famílias com níveis de pobreza bastante elevados. Até que ponto este fenômeno também contribui para o tipo de meio que temos neste momento
que propicia inundações, propicia cheias sempre que chove? Pois é uma forma de repisarmos aquilo que eu estava a dizer. As pessoas não têm alternativa, é porque as pessoas são vulneráveis, são de baixa renda. E isto explica porque, se alguém me perguntar, o senhor está-se a fazer de gênio aqui, diga lá então qual é a solução. É muito complicada esta solução, porque ela tem múltiplas variáveis, múltiplas. Quando fala da pobreza da nossa população, podemos pensar, vamos criar um mecanismo social de dar Subsídio de um desemprego. subsídio de pobreza, por exemplo. E alguém até pode viajar e dizer, dizem que o país está rico, temos muitos recursos, estamos a explorar petróleo, carvão ali, agora o ouro está na boca do povo. O governo cobra o que cobra em termos de impostos, por que ele não corta um bolo e diz, para o alívio da pobreza, eu vou dar o tal subsídio? Não creio que seja sustentável. O país tem muitas obrigações, até o país pode ser rico, mas também tem muita dívida, tem muita dependência. É preciso encontrar uma forma de equilibrar isto. Se nós produzíssemos mais, se nós não fôssemos um país de prestadores de serviços, em que fazemos tudo leve, colarinho, etc., se nós transpirássemos mais, se não eliminássemos as zonas de produção agrícola, consequentemente, criaríamos mais postos de trabalho. Logo teríamos mais emprego. A forma mais convincente de dizer combate à pobreza é promovendo trabalho, emprego, produção. Se não produzimos e há alguém que produz lá mais adiante e nós estamos sossegados e quietos a tentar usar esses dividendos, jamais será sustentável. Então a aposta, uma das variáveis para acabar com as inundações é não olhar a inundação como algo isolado e pensar que isto é uma coisa transversal. Se eu der mais emprego às pessoas, elas vão ficar mais equilibradas financeiramente e vão procurar soluções mais inteligentes, mais pensadas, e não vão aceitar A, B, C ou D, porque terão capacidade de não dizer, isto é o único recurso que eu tenho que fazer. Não. Quando nós pensamos, é um pouco o recuo, aquilo que eu dizia sobre comprar barcos para a emergência. Tudo o que a gente faz a pensar que não tem escolha, sai-nos muito mais caro e faz um estrago. Tudo o que é feito com serenidade, com algum dinheiro no bolso, com conversa, perguntar ao seu parceiro, como é que nós vamos resolver? Está a vir aí o filho, não temos casa, temos que sair da casa dos nossos pais, como é que fazemos? Se houver serenidade, soluções inteligentes vão aparecer. Se estivermos sob pressão, vamos aceitar a primeira pessoa que chegar a dizer, ouvi dizer que há um terreno à venda no sítio tal. Nós vamos lá, olhamos para o terreno e levamos. Não olhamos à volta para pensar, por que neste terreno não está ninguém? Até que a chuva venha e mostre que nós aceitamos uma coisa que não fica muito tempo seca como estava quando nos venderam. Vem algo que depois a água chega até ao telhado, etc. Então, neste sentido, trazer a pobreza como um mal, como um empecilho às soluções sustentáveis não é boa ideia. É dizer, ela também é uma variável na multiplicidade de variáveis que nós temos que considerar para, de uma vez por todas, resolvermos o problema das cheias, das inundações, porque tentar tapar o nosso país da água, tentar vencer a natureza, podemos gerir a natureza, vencê-la, obrigá-la a mudar de comportamento, isso não temos como. E já nos disseram para não fazer muito esforço a investir na mitigação, porque a nossa contribuição para a poluição e para o mal, graças a Deus, ainda é muito pequena. Então dizem, não me lembro de ver casos concretos no nosso país, por exemplo, em que nós estamos aí a buscar créditos, dinheiro do sequestro de carbono, mas temos florestas. O que deve estar a acontecer é que essa contribuição das nossas florestas, nossas Moçambique, deve ser ainda tão baixa que não justifica o esforço intelectual e de lobbies para se chegar a esse dinheiro que está no mundo por causa da questão da poluição. O Gesso Magré é conhecedor com alguma profundidade da cidade de Maputo. Em termos não muito distantes, era expectável que assistíssemos a situações como aquelas que vemos
alguma parte dos bairros como Maguanini, Machaquene, Aeroporto, Ulene, Aeroporto B, Ulene e por aí fora, em que temos habitações até de um certo nível que jamais poderão voltar a ser usados porque estão tomados por uma espécie de risco por lá nasceram. Sim. Isso, porventura, é de novo o recurso ao Google. As zonas, Maguanini é um bom exemplo. Maguanini, uma parte do Ulene, Maotas, é um bom exemplo. E Maguanini é um bom exemplo por quê? Porque Maguanini, no território de Maputo, não é um sítio baixo. Não é como aquele Albazine que está perto da praia, que está perto da estrada circular. Não, Maguanini está num sítio onde há certos pontos onde a gente para e vê a Ponta Vermelha, a partir de Maguanini. Como é que um sítio alto consegue ter tanta inundação? A explicação que encontro está também na história e num estudo recente que foi feito por uma empresa, não sei muito bem qual é a sua especialidade, mas ela foi ao Conselho Municipal de Maputo em 2021, entre 2021 e 2022. O que eu me lembro é que estávamos num seminário ainda com as máscaras de proteção, no tempo da Covid. Tivemos um seminário que teve como foco mudanças climáticas, como é que a cidade de Maputo pode estar melhor preparada e responder. E há uma empresa que mandou um representante, eles fizeram uma apresentação PowerPoint, onde há um slide que está ainda na minha memória, até está nos meus arquivos lá no computador. Eles fizeram um estudo, um corte, mostra-nos em planta a zona do Paiol, a zona do Rio Mulaúze, e eles fizeram uma linha direita fazendo oeste-este até chegar Maotas e Laulane, etc. Então, esta linha amarela que eles puseram em cima do plano, depois mostraram-nos o perfil, mostraram-nos uma imagem em que eu vejo o relevo, vejo a cota zero de Mulaúze, depois vai subindo, entra naqueles bairros do interior, Matazine, e sobe, depois desce. E eles fizeram lá uma prospecção, foram lá estudar onde é que está o lençol freático ao longo daquela linha. Estranhamente, para quem nunca tinha visto isto antes, o nível freático está a acompanhar o relevo. Quando a gente pensa na água, volta um pouco à escola, e aquilo que aprendemos da teoria dos vasos comunicantes, etc., é que há uma cota, se o nível está aqui, ele há de estar em todos os sítios onde a mesma formação líquida tem comunicação. Pensando um bocadinho rápido, a gente olha e vê, mas faz sentido. Esta teoria de Arquimedes, ela vale quando a superfície da água está aberta para a atmosfera. Então, o comportamento da água tem um fenômeno de densidade, a densidade da água, a densidade do ar. Ali, naquelas areias de Maguanini, etc., a água subterrânea tem um comportamento que é uma tendência de subir. Nós, normalmente, se atirarmos pedaços de água, vemos de ver precipitação. Quando ela está lá embaixo, e é um lençol freático, e vai sendo alimentada, chega um momento em que ela tem tendência de subir. Como é que ela sobe no solo? Ela sobe porque estes solos permeáveis, muito arenosos, eles têm vazios entre eles. Eles não são compactos como o betão. Eles têm pequenos vazios lá dentro e esses vazios funcionam como se tivéssemos uma palhinha, aquela ginástica que fazemos para tirar gasolina de um depósito e deixá-la num recipiente. Chupamos uma vez só, nem deixamos o combustível atingir a nossa boca. Assim que sentimos que há um fluxo a vir, então anda. Os solos comportam-se assim em relação à água. Então levantam a água e ela fica muito perto de onde nós vivemos. Quando essa água subterrânea são mais volumes de água que vêm das enxurradas ou da precipitação direta, o nosso quintal fica ensopado e a água sobe. Portanto, era expectável, se olharmos para o passado, em que nós nos lembramos, quando íamos para um Tlavene era onde viviam os nossos avós, portanto, a zona mais rural, na periferia de Maputo. Uma delas era exatamente ali, em Maguanini, em Albazine. E nós lembramos, quando perdíamos o comboio para voltar para o bairro do aeroporto, diziam, vocês pensam que é longe? Não é, o comboio faz uma volta muito grande, passa ali pelo Missavene, etc. Mas já há aqui uma linha direta
que vai dar ao Lene. Vocês logo a seguir estão no aeroporto. Nós caminhávamos por ali e a nossa orientação era sempre água. Havia ali, tipo lagoa, ali onde está agora a habitação, nos bairros, particularmente Maguanine B e C, ali havia bastante água. Agora é arenoso e nós pensamos que é seguro e construímos e isso acontece. Jesse Magai, estamos já para além do nosso fundo do tempo, mas há uma questão que se impõe para lidar com estas situações. O país tem estado a receber muitos apoios, muitos financiamentos. Entretanto, grande parte desses apoios vem com imposições. Como é que isto pesa na busca de solução para os problemas do país? Em breves palavras. É mais um motivo para deixarmos de agarrar a emergência. Porque a emergência é isso, estar na emergência não tem muito espaço de negociação. E este dinheiro que vem de fora é dinheiro, tem o seu valor. As pessoas, quando nos dão esse dinheiro, há sim uma solidariedade, há muito sentimento, mas o dinheiro tem que se multiplicar, ele tem que fazer algo. Não conheço muito bem quem nos dá o dinheiro e não sei o que é que essa pessoa diz, o que é que ela pensa. Para mim faz sentido que haja algumas imposições, até nós mostrarmos que essas imposições são desnecessárias. A única justificação que eu encontro para as imposições, justificação legítima para não conspirar e para não chamar nomes às pessoas que nos ajudam, é que elas não confiam em nós. Então impõem regras, nós chamemos condições, estão a dizer usem o dinheiro, mas as regras são estas. Por quê? Por causa da imagem que nós vendemos. Usem o dinheiro, mas compre isto e aqui e aquilo ali. Por causa da imagem que nós lhes vendemos, de que se eles não nos puserem regras, eu serei o governador, irei comprar na minha loja, porque como governador também tenho lojas, quer dizer, portanto, eu vou eternizar este ciclo de empobrecimento da minha população, porque não é de pegar esse dinheiro como uma oportunidade de alargar o mercado e espalhar o mal por várias aldeias. Vou continuar a ficar muito conservador. É a única explicação legítima que vejo para estas condições que acabam nos prejudicando, porque poderíamos ter outras soluções mais baratas, com um alcance maior da população e ficamos limitados porque alguém nos pôs. Temos que deixar de tratar estes fenómenos como algo surpreendente e como emergência. Os próprios doadores e os próprios cooperação que apoia o desenvolvimento vão ter uma atitude diferente com o país se nós estivermos melhor organizados. Silva Magai, muito obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar a perceber a complexidade de como é que devemos lidar com fenómenos da natureza, com destaque para as chuvas que se traduzem sempre no início de cada ano em cheias e inundações. 2026 não foi exceção. Hoje, Silva Magai foi o nosso convidado para estes 2 dias de conversa, portanto, a volta da problemática das inundações e cheias que, de forma cíclica, têm estado a afetar o país, deixando centenas ou mesmo milhares de famílias moçambicanas sem teto. Estimado telespectador, nosso muito obrigado pela preferência, pela escolha. Continue ligado a nós e fique bem.